Pessoal, tá aqui novamente no vídeo aqui de formato de conversa e tal, como eu já tinha feito algumas vezes no canal, né? Eu até confesso que eu queria ter feito mais deles, mas a minha preguiça e a falta de, digamos assim, entendimento com essas paradas de tecnologia, de edição de vídeo, né, restringem um pouco isso. Mas, né, por ter sido um time especial e um convidado bastante especial, ele vai se apresentar para vocês daqui a pouco, né, especialmente essa nossa interação na reta final ali do Twitter, eu me senti na obrigação de chamar ele pra gente conversar sobre, como eu falei, né, um time que foi muito especial nas últimas 2 temporadas, né? Bem diferentes e tal, as 2 temporadas. Mas enfim, acho que vai ser uma conversa muito legal. Se apresenta aí, cara. E aí, galera, eu sou o Arthur, sou ADM da Blades Brasil, página do Sheffield. Comecei a página há pouco tempo, comecei ela exatamente no dia do aniversário do Sheffield, de 132 anos, foi em março agora. E até estava conversando com o João Off, como demorou para surgir uma página do Sheffield, né? Depois dessas duas temporadas na Premier League, como ele falou, bem diferentes, mas eu até procurei, eu falei, cara, não tem nenhuma página do Sheffield e tal, e é um time que eu acompanho há algum tempo, assim, comecei a acompanhar mais na Premier League, mas eu já dou uma olhada desde 2016, eu jogava com eles no FIFA e tal, e pelas cores, assim, né, é vermelho, preto e branco, as cores de um certo time que eu torço aqui no Brasil, então... Já até imagino qual seja, já. Mas aí eu gostei muito, fiquei apaixonado pela camisa também, eu achei tudo muito bonito, a cidade de Sheffield é muito da hora, e eu comecei a acompanhar. Sheffield tem uma história muito legal e eu senti a necessidade de ter essa página, cara. Como não tem. É um time muito tradicional e não tinha nenhuma página do Sheffield no Twitter ativa. Isso, a gente tava falando mesmo em off, né? Como, cara, depois de uma temporada brilhante do que foi a temporada 19 e 20, como é que não apareceu ninguém, sabe? Um cara aleatório pra, sei lá, pelo menos surfar na onda aí do que foi o time na temporada 19 e 20. Impressionante mesmo, né? Mas aí, pô, sua página até foi mais na reta final, até ficava comentando, pô, cara, uma pena que a gente tenha se conhecido. Já tava meio que entregue, né? Pelado, né? O Pô, destino. mas foi muito legal, cara. Só antes de a gente começar a falar mesmo sobre a temporada, parabéns, a página é muito legal, sempre muito ativo nos jogos e tal, né? E, pô, é muito legal, cara. Eu gosto muito quando, tipo, surgem essas páginas que o cara realmente é bastante ativo pra falar desses times um pouco menores. Eu converso bastante, por exemplo, com a página do Burnley, né? Que é um time que eu simpatizo bastante ali. E os caras também, eles passam alguns momentos e tal, um pouco mais ativos, menos ativos também, que tem outras questões, né? Pô, pessoais e tal, que aí, às vezes o cara leva a sério a página como um trabalho e tal. Né? Mas enfim, é legal quando a gente vê um time menor assim, tendo tanta atenção. É muito legal, cara. Parabéns aí pela página, muito legal. É uma pena que o desfecho nessa temporada tenha sido dessa forma, né? Mas enfim, então vamos falar um pouquinho, né? Brevemente, eu vou dar uma introdução aqui, falar brevemente sobre as 2 últimas temporadas e depois o Arthur, ele dá todo o olhar dele de torcedor e tal, do cara que acompanha um pouco mais, mais de perto o time, né? Cara, assim, o Sheffield, ele vem numa escalada, né, de subir de patamar, né, na liga inglesa, né, como um todo, há bastante tempo, né? A história do Chris Wilder foi muito bonita, subiu da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, né, sem precisar passar por nada. E a temporada passada, que é justamente a primeira do time, não sei se foi a primeira do time na Premier League, não, mas foi a primeira do Chris Wilder, né, pelo menos, né? E foi uma temporada brilhante, né? Como a gente estava falando até em off, né? Foi um verdadeiro conto de fadas, assim, uma coisa de maluco. Era, assim, especialmente ali a primeira metade de temporada, vai. Aliás, eu acho que até antes do período da pausa para quarentena e tal, depois que o mundo acabou, né? Era um dos times, assim, não só mais competitivos e tal, bem posicionados na tabela, como um dos times mais legais de se ver jogar, assim, o estilo de jogo bem interessante e tal, né? O que mais chamava atenção eram os zagueiros armadores, né? Chris Bashan e O'Connell abertos, mas os alas eram muito importantes, né, para atacar a linha de fundo, né, os meio-campistas chegando dentro para definir, os atacantes, né, os centroavantes, que o que eles menos faziam eram definir as jogadas, eram de fato ser finalizadores e tal. Era um time bem coeso, assim, bem legal de se ver, não era só aquele time pequeno que fica todo fechadinho ali atrás, muito que castiga o seu adversário de uns contra-ataques. Não era isso, era um time legal, assim, tinha coisa ali para se ver no Sheffield United. Tanto que, em certo ponto da temporada, tava brigando aí por vaga da Liga Europa e tal, né? Mas, assim, veio essa temporada 2021, eu fiz um vídeo falando sobre o que, na minha opinião, tinha acontecido nas primeiras 11 ou 12 rodadas, algo assim, né? Ainda tava cedo no campeonato, mas a situação já era complicadíssima, né? O time não tinha nenhum ponto, tinha 1 ponto, algo assim, né? Foi lá em novembro, meados de novembro, que eu fiz esse vídeo. Na minha opinião, assim, o que dá para resumir, entre aspas, na minha opinião, o Arthur vai dar a opinião dele, o olhar dele mais próximo do cara que acompanha mais de perto. Eu acho que era um time que, àquela altura,
E eu acho que isso foi a temporada inteira, mas especialmente ali naquela sequência terrível que o time teve, né? Que chegou a ser uma das piores sequências da história da Premier League. Não sei como é que terminou isso. Eu até deveria ter visto isso antes, né? Eu, de novo, com a minha errando, deveria ter vindo um pouco mais preparado, mas eu acho que não foi a pior campanha da história, não. Mas chegou a, em determinado momento, ser a pior campanha do campeonato, né? E era um time que, ao meu ver, até tinha feito algumas contratações e tal, no sentido de não só encorpar o elenco, até jogadores que traziam empolgação, o Ryan Brewster, certamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, não Ampadu, de nomes jovens mais relevantes, e as outras contratações de jogadores de menos nome, mas que naturalmente poderiam agregar, por exemplo, Oliver Burke, acho que era uma alternativa interessante no estilo de ataque e tal, né? Alguns jogadores que foram efetivados, foram inclusos para a temporada, por exemplo, o Quinn Bryan, né, que já era um jogador de mais tempo de casa, mas foi efetivado um pouquinho depois. O Jack Robinson, que tinha chegado no meio da temporada, né? Se não me engano, tinha sido emprestado e para essa temporada, por conta da ausência de peças, eu acho que naturalmente teria que ser um pouco mais utilizado e tal. Mas enfim, o que eu quero comentar, né? Dei um monte de voltas e não cheguei ao ponto. Eu acho que, pelo menos naquele primeiro impacto ali, que acabou com praticamente a temporada do Sheffield inteira, o time sofreu com, principalmente na minha opinião, tá? Lesões do lado esquerdo inteiro, praticamente, né? O Conor e o Aiden Stevens praticamente não jogaram assim, esse primeiro tiro da temporada, né? E um time que dependia muito dessas inversões de um lado para o outro. Era essencial que você tivesse os dois lados funcionando, né? E, assim, baixo rendimento de jogadores que deveriam ter rendido mais. E aí tem alguns exemplos muito, assim, talvez dos mais caricatos, né? Que foi Oliver Norwood e John Lundstrom, né? Que foram jogadores importantíssimos na temporada passada. Importantíssimos, dos melhores do time na temporada. Enfim. E depois disso, né? Até o time, até certo ponto, pode ter uma reação aqui a acolá, alguns jogos, tem a demissão do Chris Wilder. Eu fiz um vídeo também falando sobre isso, minha opinião, que eu vendo que a diretoria do Sheffield fez como um todo, de novo, assim, eu não acompanho tanto assim, mas vendo que a diretoria tinha feito nas 2 temporadas de Premier League, não me pareceu uma diretoria tão maluca nem nada do tipo, não. Então, me parecia também que a relação com o elenco estava um pouco conturbada e tal, né? Algumas declarações dele fora em coletivo, assim, falando individualmente de alguns jogadores e tal. Não dando nomes, mas dando a entender que alguns jogadores não estavam se comprometendo. É complicado, né? O ambiente de trabalho naturalmente ficaria um pouco. Fica aquele clima estranho, né? Pô, não é o correto de se fazer também, né? E aí depois, né, entra o Paul Heckingbottom, né? Depois da demissão do Chris Wilder, e até o time consegue alguns resultados a mais e tal. Até aqui jogando de uma forma um pouquinho diferente e tal, mas conseguindo ser pelo menos mais competitivo em termos de pontos, né? De fazer pontos e tal. Né? Mas o estrago já era muito grande mesmo, era praticamente impossível o chefe de sair, né? E acabou terminando a temporada de um jeito bem pra... Aliás, o último jogo da temporada foi uma vitória contra o Burnley, né? Mas enfim, a temporada como um todo, assim, os últimos jogos, mais conseguindo reagir até certo ponto e tal, foi bem para baixo, assim, foi bem triste, uma história que foi tão bonita na temporada passada, né? Mas Arthur, daí o seu olhar do cara que estava ali acompanhando mais de perto e tal. Falando um pouquinho sobre a temporada passada também, sobre essa temporada, o que você achou que faltou, o que você achou que aconteceu para ter virado de fato essa situação terrível que foi nessa temporada 2021? Fala aí pra gente. Então, já citando algumas das coisas que você comentou, temporada passada a gente terminou em nono, né? O time chegou a ter, aqui as estatísticas, 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, com 39 gols marcados e 39 sofridos. Então, assim, a gente vê que desde já a defesa era muito sólida. Não era um ataque que marcava tantos gols, tanto é que o saldo ficou exatamente 0, mas era uma defesa muito boa, que foi praticamente um gol por jogo para um time que acabou de vir da Championship. Eu acho que é uma marca muito boa, assim. Era uma defesa muito sólida, e principalmente com o Jim Henderson no gol, né? Que agora tá meio titular do Manchester United até, né? E foi uma temporada, assim, muito grande, né? Muito... Quem imaginaria? Mais ou menos como se a gente comparasse com o Leeds essa temporada, mas acho que o Leeds até teve mais investimentos, se a gente for comparar. Tem o Bielsa, tem muita coisa. O Sheffield não, o Sheffield era... A gente chegou para brigar para não voltar de primeira, né? Não bater e voltar. E não tinham chegado tantas contratações assim para a Premier League logo quando a gente voltou. Então, a temporada passada foi um sonho, a gente viveu o sonho. Então, com isso, as expectativas para essa temporada atual, que se encerrou agora, eram muito altas, né? Era como estava chegando reforço, o time estava mais encorpado, o técnico já ia para 5 anos de casa, né? Então era algo muito, tinha uma expectativa muito alta. Mas a gente sabe o que deu, né?
A campanha do Sheffield terminou com 23 pontos, não foi a pior da história, teve algumas piores. Até pegar algumas estatísticas aqui, que você comentou do início, foi o time que demorou mais partidas para ganhar um jogo, foi 17 partidas para ganhar alguma, contando do início da Premier League, né? Foram 17 partidas, é a pior marca da história, então foi um início realmente muito ruim. Mesmo assim, o Chris Wilder ainda estava mantido. E o Chris Wilder é uma história muito interessante, né? Ele foi jogador do time, foi lateral direito lá nos anos 90, e depois voltou, jogou no fim dos anos 90 ali de novo. E ele tem poucos times na carreira. Antes do Sheffield, ele tinha passado por outros 3 times, né? Então, ele chegou em 2016, 17 com o time na terceira divisão, na League One, e o time estava desde 2011 lá na terceira divisão. E aí ele chegou, não teve um início tão bom também, mas ele levou o time a 100 pontos naquela temporada e foi campeão. Depois, na Championship, foi 10º já, e na temporada seguinte já ficou em segundo lugar, até brigando com o Norwich ali por um bom tempo pelo título. E ele estava 12 anos sem disputar a Premier League, né? E aí acabou que voltou. Então, até comentando assim, especificamente dessa temporada agora, eu acho que o problema maior foi o ataque, que já era do meio para frente, que era um problema que eu já falei que já vinha da temporada anterior, né? Tanto é que o Sheffield, se você pegar essa temporada, dos 38 jogos, acho que perdeu 29, o que é quase um recorde também, é empatado com o Derby County aí, com o Ipswich Town. Mas também dessas 29 derrotas, 17 foram por um gol só. Então não é um time que sofria tanto gol assim. É um time que mais sofria, perdia por 1-0, 2-1, teve uma derrota até por 3-2. Então, o maior problema era o ataque. O time sofreu 63 gols, né? Por exemplo, sofreu menos gol que o West Brom. E até outra estatística que eu puxei, que dos últimos 15 rebaixados, o Sheffield levou menos gol do que 12 deles, se tirar os dessa temporada. Desde 15, 16 até 19, 20, dos 15, 12 times levaram mais gols que o Sheffield. Então, a gente vê que a defesa não era um problema tão grande. O João até comentou que tem essa questão dos zagueiros que saíam para jogar, o Becham, que ele também, nas temporadas passadas, ele já jogou de volante, então acho que por isso que até que ele tem essa qualidade. O O'Connell, que também já chegou a jogar de lateral, um símbolo, quase um ídolo da torcida já, eu posso dizer assim. E infelizmente ele passou a temporada inteira machucado, quase não jogou, mas senão ele com certeza seria titular. E o John Egan, que acabou sendo capitão durante a temporada, e também acho que ele se saiu muito bem. Eu acho que os jogadores da defesa, assim, para um time que foi o último colocado, eu acho que os jogadores da defesa saíram muito bem. Os zagueiros, os alas, eu já acho que eles caíram muito. Na temporada passada, o Baldock e o Stevens foram muito importantes ali pelas alas, com assistência, subiam muito bem. E nessa temporada, até algumas lesões na zaga, algumas ausências, tanto o Baldock quanto o Stevens chegaram a jogar na zaga. E eu acho que nenhum dos dois rendeu bem ali. E mesmo nas alas, eu acho que principalmente o Baldock foi muito mal. O Stevens ainda fez alguns bons jogos, mas o Baldock eu vejo muito abaixo. Eu acho que para o estilo de jogo do Chris Wilder, ele era muito importante. Então, e o ataque, que eu falei de capitão do John Egan, o nosso capitão, que é o cara que está nessa camisa aqui, o Billy Sharp, camisa 10, ele é torcedor também, assim como o Chris Wilder. Assim que o Chris Wilder chegou lá em 15, 16, ele fez questão de transformar o Sharp em capitão, né? E ele também passou boa parte da temporada machucado. Então, acho que isso aí também foi uma ausência importante, né? Era uma liderança dentro de campo, assim. E mesmo assim, ele foi um dos artilheiros da temporada. Ele chegou a fazer... Ele tem só 3 gols, tendo 2 de pênalti, mas ele jogou poucos jogos. Ele tem média de gols na temporada maior do que o do McGoldrick, até. Foi o grande jogador da temporada. Foi eleito o jogador da temporada, né? E se você pegar na temporada como um todo, o Sheffield chegou até as quartas da FA Cup, eu acho, né? Eu não lembro de qual das Copas foi. Caiu pro Chelsea, né? Foi na FL, né, Cup? Não, foi na FA mesmo, tá certo. Na FA, E na FL foi o último jogo do Frank caiu Lampard, na segunda fase. Foi isso. Foi foi 3-1, não foi isso? Um negócio assim. Agora eu não me lembro o resultado de cabeça. Eu vendo aqui, mas você pode continuar. Beleza. Mas o Sheffield não jogou mal aquele jogo, não. Até lutou bastante. Isso é uma coisa que pode se destacar na temporada também. O time eu não vi o time fazendo corpo mole, pelo menos grande parte. O time lutou bastante, assim, deu uma raça absurda. Eu acho que até isso tem muito a ver com o estilo de jogo do Chris Wilder, que é muito da pressão,
como é um cara assim da cidade, a torcida ama ele, então ele sempre fez o time entregar muito. Mas a gente acabou só com 7 vitórias, né, nos 38 jogos, sendo que dessas 7, se não me engano, só 3 foram com o Chris Wilder. Mas mesmo assim, lá pro meio da temporada, até um pouco antes de você fazer aquele vídeo, a diretoria falava em manter o Chris Wilder independente do que acontecesse, né? Que ele seria o cara para trazer de volta, mesmo que a gente fosse rebaixado, que já era praticamente certo, trazer o time de volta. Mas o que acabou acontecendo é que ele teve um desentendimento com a diretoria, talvez com o elenco também, como você falou, e isso acabou prejudicando ele, inclusive prejudicou ele estava sendo cotado para assumir o West Brom agora, mas esse desentendimento com o presidente o dono do Sheffield, que é um membro da família real da Arábia Saudita, né, o Príncipe Abdullah, esse desentendimento, como ficou público, o dono do West Brom, que também vamos dizer assim, dessas partes assim do mundo também, ele achou perigoso contratar o Chris Wilder, descartou. O West Brom tá mais pro David Wagner esse momento. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas enquanto a gente tá gravando é isso. E muita gente já vê isso como descartando o West Brom como um dos favoritos a voltar. Porque o Chris Wilder, ele conseguiu, em 3 anos, ele conseguiu acesso da League One e da Championship, né? Com o Sheffield. Ele também já tinha conseguido outros acessos com o Halifax Town, esqueci o nome do outro time agora, mas com o time que ele estava antes do Sheffield. Então, tem muita gente descartando o West Brom, até por causa disso. O Chris Wilder é um grande símbolo de luta, assim. E o que mais que a gente tem aqui? Quer comentar alguma coisa, João? Cara, o que eu achei interessante que você falou aí, e foi algo que eu falei, especialmente aí na primeira metade, né, na questão dos jogos apertados, né, os placares, né, o Sheffield não foi um saco de pancadas, inclusive como a gente imaginou que seria, né, antes da temporada 19-20, né, quando o time sobe e tal, e tem a temporada maravilhosa, né, e eu acho que era muito isso, assim, cara, o time, coletivamente falando, óbvio que isso é muito relativo, é muito subjetivo, né, e quando a gente olha para os resultados, parece que é maluco falar isso, mas não era um dos piores times em termos de nível coletivo, não, né, pelo menos na minha opinião, tá, assim, como eu falei, acho que o Chris Basham fez especialmente ali uma primeira metade muito boa. O Sander, até ele se machucar, fazendo uma temporada muito boa também. Você falou do Baldock, eu até acho, cara, que os primeiros 10 jogos dele foram bons até, né? Eu lembro, inclusive, não tô querendo te colocar contra a parede, nada do tipo, não, mas eu lembro que nas primeiras 10 rodadas ele tava entre os melhores alas, né? Posição de ala pela direita no score, das maiores pontuações. Mas nem isso que eu uso como argumento, não. Assim, o que eu via dentro de campo. Depois ele caiu bastante de rendimento. Ele lembra até de um jogo, como você falou, quando ele jogou de zagueiro. Foi contra o jogo contra o Southampton, né? E ali foi realmente uma coisa bem, bem caricata até em certo ponto. Né? Eu lembro principalmente desse jogo, né? Não lembro qual outro jogo de zagueiro, mas eu lembro que nesse jogo que eu assisti, foi até um jogo de sábado, até se não me engano você tava também já comentando. Não lembro exatamente, mas eu acho que tava. E ele jogou de zagueiro e tal, foi bem caricato a partida e tal. Mas até um jogo que jogou ele e o Steven de zagueiro. Tava os dois alas que jogaram de zagueiro. Aí é complicado, sabe? Né? Ou podia ser, tipo, o Chris Wilder dando uma de Bielsa, né? Ou muito responsável, né? Mas eu lembro que especificamente do Baldo, que ficou bem caricato esse jogo, contra o Southampton especificamente, não lembro de outro, né? E eu até acho que, assim, cara, o nível de jogo como um todo, eu tento acompanhar todos os jogos da Premier League, né? Não dá pra acompanhar todos, mas a maioria eu acho que eu consigo acompanhar. E do Sheffield, especificamente, que era um dos times que chamaria atenção e tal, né? E não eram jogos horríveis, horrorosos, em que o time era amassado, não era, longe disso. Eu lembro que até eu achava, em certo ponto, um time meio azarado na hora de concluir, sabe? Se a gente pega, principalmente, ali, essa primeira parte, né? Onde o estrago vai sendo feito. Né? Não era um time horroroso, a gente tá falando de, tecnicamente, né, um dos piores elencos da Premier League e tal. Então, óbvio que tudo é mais difícil, né? Mas o time, como a gente falou, se reforçou bem. A gente vai falar ainda de alguns nomes destaques, não só destaques positivos, como destaques negativos também, né? Mas, assim, o nível do jogo da equipe como um todo não era uma coisa horrorosa e tal, que a tabela, assim, não fazia jus exatamente à tabela, não. Pelo menos na minha opinião. E talvez o respaldo em números seja justamente essa questão de perdas muito pequenas e tal, né? Enfim, eu acho que, até como depois você comentou e tal, alguns aí no Twitter, né? Eu acho que muito, assim, principalmente aqui no Brasil, ficou muito superficial, sabe, a análise do pessoal e tal, como se fosse só o time tá perdendo jogo atrás de jogo, então tá um horror. Pegou pelos números só, né? Exatamente. Não era, assim, de novo, né? Minha opinião, e acredito que na sua também, né?
não era só isso não, sabe, assim, tinha coisa pra se ver ali no Sheffield ainda, no período do Chris Wilder. Depois eu acho que ficou um pouquinho complicado e tal, acho que no período logo anterior ali a demissão dele, eu acho que aí eu já acho que começou a ficar um pouco, talvez até o elenco sentindo um pouco, como você falou, as principais brigas com a diretoria e tal, né, e enfim, talvez é corpo mole de alguns jogadores, né, que saíram um pouco queimados e tal com a torcida. Eu via principalmente isso nos comentários do Twitter em inglês, do pessoal comentando e tal. E tem um canal no YouTube muito bom também que faz vlogs de jogos do Sheffield. Agora com a questão do coronavírus eles não estão indo, mas eles fazem pré-jogo e tal, né? Se não me engano até o nome é Shoreham View. Tem que dar o canal dele, inclusive, né? Mas enfim, eu pelo menos não acho que tenha sido um time tão horroroso a temporada inteira como a tabela parece mostrar, não, né? Mas enfim, quer comentar alguma coisa, Arthur, pra gente passar pro próximo tópico? Cara, eu acho que isso até é interessante assim comentar, que eu acho que tanto o Sheffield como o Fulham e o West Brom, que foram os rebaixados essa temporada, foram times que mesmo rebaixados, eles chegaram a apresentar um bom futebol em algumas partes da temporada, né? Talvez principalmente o Fulham, Fulham, né? Temporadas. Exato, então, em várias outras temporadas a gente vê time que é saco de pancada, que joga mal a temporada inteira, assim. Ou que, mesmo jogando bem, não consegue nada a temporada inteira. O Sheffield chegou a conseguir uma vitória no Old Trafford, né? Se não me engano, 2-1 contra o Manchester United. Então teve alguns highlights, assim, também como já tinha tido uma temporada anterior boa. A gente vê sempre o time sendo um saco de pancada. Cara, antes de partir para o próximo tópico, só outras duas estatísticas que eu separei aqui. O Sheffield, em 93, 94, ele foi o time com mais empates na história da Premier League, né? Que é com 18. E essa temporada foi o com menos empates. O time empatou 2 vezes só. Então, isso fala muito, né? Que, assim, teve vários jogos que até que se defendeu bem, que mostrou raça, mostrou garra, mas que acabou perdendo. E também o ataque, que também foi o que eu comentei, junto com o Derby de 0. Se você for pegar as estatísticas negativas da Premier League, os recordes negativos, o Derby County de 2007 e 2008 vai estar liderando boa parte delas. Mas o Sheffield chegou a empatar em algumas, inclusive de menos gols marcados. Só 20 gols. Isso foi só na última partida que foi se salvar disso, né? Foi a vitória contra o Burnley. Então, também foi um ataque bem ruim. E já a gente fala de alguns nomes que levaram o time a isso. E aí algumas estatísticas, assim, mais de estatística mesmo de jogo, assim, que eu peguei algumas médias, só para a gente ter uma noção, mais ou menos. O time tinha uma posse de bola média um pouco mais de 40%, que era uma das piores da Premier League. O Chris Wilder já vinha com esse esquema de 3 zagueiros desde que ele assumiu, então o time estava acostumado a jogar assim. Era um time forte nos contra-ataques, apesar de não ter tantos jogadores de velocidade, é um time técnico, assim, e que pressionava. Não era um time que trocava tanto passe, assim, era um time mais vertical. E aí o problema dos chutes. Se você pegar os jogos do Sheffield, o Sheffield chutava muito pouco no gol nessa temporada. Chuta muito pouco, até por isso marca poucos gols, e a precisão também não é tão boa. Tem 28% só de chutes no gol, é a terceira pior da Premier... Aliás, é a pior da Premier League, o pior índice de chutes no gol, só 92. Precisa de 20 chutes para marcar um gol. Outro ponto que eu quero destacar bastante é que o time foi muito mal nas bolas paradas essa temporada para mim, tanto em cabeceio quanto em falta direta. Das faltas que teve, só chutou 5 no gol. É o pior índice da Premier League. Então só teve, pensa, em 38 jogos, tanto de falta que teve. Não tem, assim, exímios cobradores, mas tem caras que chutam bem de longe. Tem o Norwich, que chegou a cobrar algumas das faltas. Então isso também foi bem, bem ruim. E também, assim, em progressão, se você pegar dribles tentados, o time é o segundo pior da liga também. Então é um time que não tentou muito por ligação direta, até tradicional, assim, de times mais de baixo, nível técnico mais baixo, então tentou muita ligação direta. Até tem bons jogadores que faziam isso, os zagueiros, principalmente, como a gente falou. Mas essa ligação direta não era muito efetiva, porque se você pegar o número de duelos aéreos que o time ganhou, também é um dos piores. Ganhou nem metade dos duelos aéreos que disputou. Apesar de ter zagueiros bons e ter no ataque geralmente centroavantes, assim, geralmente jogava com 2 centroavantes, o McGoldrick, o McBurnie, o Brewster, que são... O Brewster nem tanto, mas o McGoldrick e o McBurnie são caras altos até, né? Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que isso embasa bastante do que foi a temporada, e a gente pode falar agora um pouco dos nomes também que levaram essa temporada desse jeito. Tá mutado, João. Depois eu tinha visto. Cara, você foi falando dos números aí, eu confesso que eu fiquei bem surpreso, assim, com a quantidade de recordes ruins, né?
Mas enfim, pelo menos a impressão que eu tinha dentro de campo não era de um time horroroso assim, não. Não era tão ruim, né? Enfim, né? Mas, de qualquer forma, o resultado final foi terrível também, né? Então, é uma pena. Mas, bom, cara. Então, eu separei aqui alguns nomezinhos que foram os destaques, né? Destaque, geralmente, a gente associa a algo positivo, né? Mas, assim, eu quis destaques também no sentido de jogadores que, de alguma forma, ficaram em evidência. Seja evidência por ter feito muito, ou seja evidência por ter feito pouco, né? Ou menos do que poderia, né? Então, entre esses nomes todos do bolo, né, se a gente pensa em bons nomes da temporada, né? McGoldrick talvez tenha sido o principal nome, já pega uma temporada que melhor que a temporada passada, inclusive, tecnicamente falando, e até na questão da postura. Era reserva, né? Ele não era nem titular. Ele foi mais vezes reserva na temporada passada. Alternava, né? Nomes, como você falou, do Evan Stevens, ele jogou pouco, mas quando jogou, conseguiu entregar bem ali a função de ser esse ala que conduz um pouco mais, consegue algumas tramas, mesmo assim, de jogadas individuais mesmo por aquele lado. É até um jogador que você gosta de ser cogitado da Premier League, que eu, pelo menos, na minha opinião, acho que teria espaço para jogar a Premier League. O John Egan, acho que foi um dos bons destaques positivos também. Né? O Sandberg, enquanto esteve em campo, né, uma pena, acho que fez bastante falta também, mas enquanto esteve em campo foi muito bem. Né? Acho que... Aí o Ramsdale, né? Até acho que foi um pouco, na minha opinião, tá? Pelo menos um pouco supervalorizada assim, a temporada dele, mas é um bom goleiro, um jovem, certamente tem espaço em time de Premier League também, não tô falando que ele vai sair, mas foi um dos destaques e tem nível de Premier League e tal, né? Acho que, pelo menos na minha opinião, esses aqui são os que resumem os principais destaques positivos, né? E se a gente já fala de destaques negativos, né? Tem alguns nomes aí que ficaram bem evidentes, né? Para começar, digamos, dos mais experientes, acho que Norwich e John Lundstram, acho que fizeram temporadas muito abaixo. Norwich era muito importante, por exemplo, para fazer essa função do pêndulo, não é de ir de um lado para o outro, né? De pegar a bola, encontrar esse passo longo que vai para a direita. A bola não consegue se desenvolver pela direita, a bola voltava para ele e ele lançava para a esquerda. Foi um dos jogadores, assim, eu lembro que até eu respondi um comentário na temporada passada, né? Quando eu estava falando da seleção na temporada e as menções honrosas, né? E eu tinha esquecido do Norwich. Até veio um comentário falando assim, de um inscrito, né? Pô, cara, o Norwich está jogando muito bem, um dos principais, né, primeiros volantes do campeonato. Realmente, na temporada passada ele fez muito bem essa função, né? O arroz com feijão dele num nível muito bom até certo ponto, né? Jogando bem, inclusive. Né? O Lundstram, que foi, em certo ponto, ele também chegou a ser do artilheiro da temporada passada, né? Eu lembro da primeira metade desse meio campista da chegada, da intensidade física e tal, né? E tipo, com um certo recurso ali, técnico e tal, né? Levando em consideração o nível do time, né? E fez uma temporada muito abaixo, para ser criticada por vários torcedores e tal, né? Enfim, mas eu acho que talvez o maior símbolo do... Oi, pode falar, desculpa. Não vi só. Inclusive por mim. Exatamente, né? Eu quis fazer puxar te dar esse gancho, né, para você falar dele, né? Eu vi que o festival de xingamentos a John Lundstram no Brown Lane não foram poucos, né? E assim, esse último nome que eu vou falar, né, certamente vou me esquecer de algum e você comenta aí, dá o seu olhar mais próximo do torcedor, né? Mas acho que talvez o que mais tenha ficado marcado, né, porque a expectativa era grande e tal, foi Ryan Brewster, tá? Eu já falei isso em alguns outros vídeos e tal, em live, já comentei isso no Twitter em alguns momentos, né? Eu achava que talvez a maior bola fora, entre aspas, né, do Sheffield em questão de contratação para essa temporada foi o Ryan Brewster. Primeiro, aliás, pelo valor é um pouco complicado falar de valor, até porque eu não sei o que se passa das finanças do Sheffield, né? Mas assim, foi um valor relativamente alto para um jovem que ainda não tinha sido testado a nível de Premier League no Liverpool, né? E foi um dos principais atacantes Ele foi campeão, né? Sub-17, na época do Phil Foden, no Mundial Sub-17 com a Inglaterra em 2017. Então era um dos prospectos ingleses daquela faixa do ataque, né? Mas assim, ele não tinha sido testado ainda em nível de Premier League pelo Klopp, por exemplo. E além disso, cara, eu tinha a impressão de que não tinha nada a ver com as características dos centroavantes do Sheffield United. Eu nunca achei que... assim, o Brewster, acima de tudo, é um finalizador. Tem boa qualidade técnica e tal. Acima de tudo, um finalizador, né? E a gente sempre viu os centroavantes do Sheffield, caras de um pouco mais de mobilidade e tal, que saíam um pouco mais da área, conseguiam, sei lá, no mínimo, sair da área para ganhar alguma bola pelo alto, no mínimo isso. E o Brewster sempre me parecia um jogador meio isolado das partidas e tal, meio perdidão ali. Eu achei que não tinha muito sentido a contratação dele para termos de estilo de jogo. No primeiro momento, claro, não sei o que o Chris Wilder pensaria dele. Eu acho que no final, óbvio que o total de gols igual a 0 é o que fica mais evidente, tá complicado defender um jogador com esses números, mas mesmo dentro de campo, assim, sempre passa a impressão de ser um cara que não tá muito envolvido ali, tava meio perdido, sempre me parecia meio escanteado dentro dos jogos. Enfim.
Acho que, na minha opinião, isso foi talvez o cara que mais tem. Não em termos de nível, né? Acho que os jogadores poderiam ter feito mais diferença que ele, mas por ter sido uma transferência de um jovem promissor do Liverpool, acho que talvez tenha ficado mais em evidência a temporada negativa do Brewster. Enfim, cara, qual é a sua opinião sobre isso? Qual foram os seus positivos, negativos? Se quiser complementar alguma coisa, algum nome que eu falei e tal, falar desses nomes, enfim, comenta aí com o pessoal. Bom, começar já pelo final do que você falou, pelo Brewster. Uma curiosidade que eu não trouxe na página ainda, mas vou até trazer. Kazim Richards, o gringo da Fiel, do Corinthians, tem mais gols pelo Sheffield do que o Brewster. O Kazim tem 1 gol pelo Sheffield. Então... Que crueldade com um garoto, hein, Arthur? eu vou trazer essa na página ainda, mas realmente eu acho que foi uma contratação meio estranha, né? Ele chegou aí bem quando ele foi emprestado para o Swansea na temporada retrasada, né? Que ele foi emprestado assim, se não me engano, na segunda metade só que ele foi para lá. E ele foi bem 19, na Championship. Acho que foi. Ele chegou aí relativamente bem, assim. Tanto que quando voltou para o Liverpool, ele disputou eu simpatizo com o Liverpool, então até acompanho também. Então ele chegou a jogar a pré-temporada, teve um jogo que ele chegou a fazer 2 ou 3 gols. Estava cotado assim para ser o reserva do Firmino, já que o Origi não estava realmente não é tão amado lá em Liverpool, né? Então então o Brewster era um cara assim cotado para ser o reserva. Tanto que quando ele saiu, a torcida do Liverpool não gostou tanto assim, mas pelo valor até que foi bom, tinha uma cláusula de recompra e tudo. Mas realmente não é um cara que se encaixa no estilo de jogo do Sheffield. Deixa eu pegar os atacantes, eu acho que o único que não decepcionou realmente foi o McGoldrick, que foi realmente quem carregou o time, e o Sharp porque estava machucado. Mas a gente pegar, tem o McBurnie, que é um cara que ainda é jovem, tem acho que 24 anos, mas ele teve o McBurnie teve muitos problemas extra-campo, né? Ele foi pego dirigindo bêbado aí, teve uns rolos aí, não foi muito legal, mas é um cara que ele tem um estilo de jogo mais ou menos, eu acho assim, do McGoldrick, sabe? É um cara alto, que sai da área, que é veloz, ele chegou aí bem na temporada passada. Não é mesmo na segunda divisão, no Swansea mesmo, ele era um dos bons atacantes. Eu gosto dele também. Uma pena que o extracampo tenha atrapalhado, né? Exato. E aí outro cara que chegou aí, se você pegar na temporada passada, teve alguns bons jogos, foi o Mussê. E você fala, o que aconteceu com o Mussê? Eu nem vi ele essa temporada. Cara, o Mussê, nos últimos 2 anos, ele não conseguiu completar 90 minutos jogando. Ele jogou alguns jogos, nem com o Sub-23, ele chegou a jogar alguns jogos Sub-23, mas tanto tecnicamente quanto fisicamente ele tá muito mal. Não sei se fica para a próxima temporada, é um dos nomes que pode sair aí. Então isso deixou a gente com não muita opção, né? E tanto é que no fim da temporada a gente viu aí a ascensão, vou falar daqui a pouco melhor dele, do Jebson, que é um jovem aí que veio da base, né? Então, eu separei aqui uma listinha assim de surpresas /destaques e decepções /destaques negativos também, né? Vou começar pelos negativos, com o Brewster, que a gente já citou, o Mussê, que eu também já falei, o Lundstrom, que realmente é um jogador muito técnico, que foi muito bem também na temporada passada, mas que essa temporada vou assumir aqui sim minha responsabilidade, que olha, corneta cantou altíssimo, porque eu falei que a maioria do time jogou com raça, mas eu não via isso no Lundstrom, eu via ele meio largado, meio desligado do jogo muitas vezes, e isso incomodava bastante. Diferente do Norwich, que, por exemplo, fez uma temporada tecnicamente bem abaixo, mas que ele dava mais uma raça, assim. Então, isso me decepcionou bastante. Um cara, assim, que a gente pode não comentar tanto, mas que era um dos nomes para a zaga, para o meio-campo, que chegou para essa temporada, foi o Ampadu. Não é que ele foi mal, assim, eu coloquei como decepção, porque eu esperava mais até dele. Até como, às vezes, jogando como volante, eu esperava mais. Só que ele não se firmou como titular, não fez grandes jogos, assim, eu esperava bem mais do Ampadu. Seguindo a minha lista, eu coloquei o Baldock, como eu já tinha comentado também. O Fleck, que é o escocês, o camisa 4, está na seleção escocesa agora para Euro, inclusive. O Fleck, ele está há bastante tempo no Sheffield, gosto bastante dele. Um jogador bem técnico também, canhoto, tudo. Eu esperava, não acho que ele jogou mal a temporada, mas eu esperava um pouco mais. Eu acho que ele foi aí outro trio, não sei se você concorda. Do trio titular da temporada passada. Eu acho que ele foi o melhor do trio titular da temporada passada. Também acho. Porque ele é o mais técnico até, né? Ele é baixinho, assim, canhotinho, então ele habilidoso e tal. Rápido, tem uma boa chegada, habilidoso, chega bem. Tem aquele jeito escocesão, meio briguento, assim, né? Uma cara todo briguento, mas eu gosto bastante do Fleck.
Outro escocês aí, que aí esse aí também, junto com o Lansdorff, foi o que eu mais cornetei, é o Burke. Eu acho que assim, a contratação dele em si, a gente pode questionar. O Sheffield não tinha e não tem tantos jogadores de velocidade, né? O Burke talvez seja o único, assim, de ofício mesmo, que é um ala, é um ponta de velocidade. Mas assim, o Burke a gente sabe que ele sobra ar nas pernas e falta na cabeça, né? Então, E mesmo tecnicamente, realmente, né? Acho que tecnicamente era um então, jogador eu bem acho que ele ruim. é só correria. Assim, se fosse para ter no elenco, assim, como para compor, para de vez em quando, eu acho que até talvez beleza, mas para ser o único cara dessa característica no elenco, eu achei uma contratação um pouco estranha. Ele foi um dos que chegou para essa temporada, né? Aí o outro que eu citei já é o McBurney, que eu já citei os problemas dele. E aí, para fechar minha lista, eu coloquei o Chris Wilder e o Paul Heckingbottom. Chris Wilder, por tudo que ele já tinha feito e pelo que acabou sendo, né? Eu esperava um pouco mais dele, talvez ideias novas, porque apesar de ter dado muito certo, a gente não via tanta variação tática. A gente via, talvez, assim, mudança de alguns jogadores, mas até se a gente pegar, não são, por exemplo, alguns jogadores que eu falei, o O'Connell, o Fleck, o Nordson, o McGoldrick, o Sharp, são jogadores que já estão há bastante tempo no time, desde a League One, terceira divisão, então eu esperava um pouco mais de ideias novas, ou de quando começou a apertar ali, ele mudasse alguma coisa, mudasse formação, tentasse alguma coisa diferente, eu não vi isso. Isso me decepcionou um pouco no Wilder, mas para quem entrar no meu Twitter vai ver a capa até do Blades Brasil, o Wilder é um grande ídolo aqui, sempre vai ser. Então, é uma decepção assim para a temporada, mas o Wilder sempre fica nos nossos corações. O Heckingbottom, cara, quando ele assumiu, eu esperava que, como já estava mais ou menos selado, eu esperava que ou ele mudasse a formação, começasse a implantar alguma coisa nova, ou que ele lançasse mais jovens. Depois ele até chegou na entrevista falando que não queria lançar tantos jovens para não queimar eles ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que tinha espaço para isso. Tanto é que o único que ele acabou lançando mesmo foi o Daniel Jackson, que Que foi uma mandou das bem, né? surpresas da temporada. Mandou super bem, é um menino assim, 17 anos ainda, cara, é canadense, ele é alto, tudo, ele tem um estilo que combina com o Sheffield, né? Ele é rápido, é alto, tem um bom posicionamento, tanto que o gol dele contra o Everton foi fruto disso, do bom posicionamento dele. Então é um cara assim bem promissor. O Sheffield tem um bom sub-23, depois eu posso falar um pouquinho melhor, mas alguma outra oportunidade, talvez no Twitter eu traga assim, mas tem bons nomes lá. E assim, para surpresas, o McGoldrick que a gente já citou, o Ramsdale, eu vou confessar, quando ele estava no Bournemouth, não era dos meus favoritos, eu nunca fui muito fã do Ramsdale, mas eu acho que assim, pode até ter sido sobreestimado um pouco essa temporada, mas eu acho que ele foi bem, sim. Não foi nada de... Claro, o time levou bastante gol, mas ele fez boas defesas e tudo. O time sofria muito ataque pelas alas, pela defesa meio estranha, né? Mas enfim, é outro nome que eu acho muito bom, que foi uma grata surpresa, assim, eu era um jogador só de compor elenco, e para mim foi um dos melhores da temporada, foi o Ben Osborne. Corre muito, se entregava demais em campo, e joga em várias posições, você vê ele joga na ala esquerda, joga no meio, joga no ataque, joga na ponta, joga em todas as posições, praticamente todos os jogos, em todas as posições que ele jogou, ele foi bem. Não foi assim, não fez tantos gols, nem tantas assistências, mas até pela dificuldade do time em atacar, mas ele foi muito bem, sim. Outro cara que eu gostei bastante, que era o reserva do Baldock, que é o Bogle. Ele tem 20 anos ainda, é um lateral ali, um ala, né? Mas ele chegou a fazer um gol, um ou dois gols até agora, eu não me lembro. Fez 2 gols. Né? Sim, sim. Ele é um bom nome aí para ser observado. Espero que fique no time. Então, ele é um bom nome para ser observado. Eu acho que ele vai muito bem. Até para citar quem chegou no time, se você for ver, o time não teve saída. Você falou, o time fez uma boa temporada na passada e o único cara que saiu foi o Callum Robinson, que foi pro West Brom, e ele realmente não era um dos titulares, assim. E eu falei que o McGoldrick, que era reserva, geralmente jogava mais o Sharp, o McBurney, o Clark, que era outro atacante que estava bastante tempo, aí era desse estilo também, um cara alto, forte. E aí chegaram o Fodderham, que é um goleiro reserva, o Ramsdale, o Lowe e o Bogle, que são alas, o Burke, que melhor não comentar, e o Brewster, que foi esse grande fracasso. O Ampadu também, mas era só empréstimo, e talvez seja uma opção aí. Na Championship, a Championship é um pouco mais permissiva com empréstimos, né? A Premier League tem um limite mais rígido, mas talvez o Sheffield possa buscar boas opções. E trazendo um pouco assim de gols, quem foi só os principais, foi o McGoldrick com 8, a gente, para vocês verem, assim, o time marcou só 20 gols, então o cara marcar 8 já é bastante, contando só a Premier League aqui, né? O Billy Sharp marcou 3 gols, sendo 2 de pênalti.
e o Balga marcou 2, aí tem alguns jogadores com 1. E das assistências, o que teve só 3 jogadores tiveram 2 assistências, que foram o Baldock, o Fleck e o Lundstrom. Apesar de terem feito temporadas abaixo, foram os que lideraram esse quesito, mas só com 2 assistências, né? E os que mais jogaram foram o Ramsdale, obviamente, ele jogou todos os minutos da Premier League. O Baldock, porque era um homem de confiança, apesar de ter feito uma temporada abaixo, eu ainda confio na recuperação dele, é um cara experiente, que sabe o que está fazendo ali, tanto que ele e o Stevens estão nesse top 3, os que mais jogaram, e eu acho justo até. E aí vem os zagueiros e essa galera, assim, mais que já tá ali há bastante tempo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente pode, se quiser comentar mais alguma coisa, a gente dá uma passada rápida do que eu acho que vai ser a próxima temporada, até pra gente não se alongar muito. Tá mutado de novo. Eu só queria comentar 2 coisas de 2 nomes, né, que eu acabei esquecendo quando eu falei aqui. Primeiro, o Ampadu. O Ampadu, ele é até um cara bastante versátil, tal, pra jogar na zaga, pra jogar de volante e tal. E era outro dos nomes que eu achei um pouco curiosa a contratação, porque assim, cara, se ele vai jogar de zagueiro, né, não é exatamente o perfil do Ampadu se desprender ali do trio, digamos assim, para subir com a bola, como era o Connell e o Chris Basham, por exemplo. Né? Então ele jogaria como zagueiro central, só que tirar a vaga do John Leeds, que até eu falei no tweet que você comentou, né? Que até um jogador, na minha opinião, tem nível de Premier League até. Vai ser um pouco complicado. Ele vai jogar de volante no lugar do Norwich, né? Até aquele momento o Norwich era o titular e tal. Que característica por característica já é um cara mais certo, mais experiente, mais consolidado e tal. Então achei complicado ele jogar no lugar do Norwich. Até acho que para esse perfil de cara da distribuição, o Norwich é pelo menos mais provado no nível de Premier League do que ele e tal, né? Enfim, eu achei um pouco estranha essa contratação, mas é um jovem de potencial e tal, né? Agora com a mudança para, não sei se para a próxima temporada ele vai permanecer, né? A gente vai falar brevemente sobre isso e tal. Mas, enfim, achei uma contratação um pouco estranha, assim, tudo bem, por conta do nível e tal, de ser um jogador da base de um time de Big Six, né? Da base do Chelsea, que é enorme, né? Tem milhões de jogadores espalhados pelo globo, né? Mas, enfim, mesmo no sentido ali do Brewster, eu não entendi onde exatamente ele seria encaixado. Até acho que em certo ponto ele tentou ali se recuperar e tal, fez alguns jogos bons de forma já decepcionante, como você falou, né? E outro nome que eu esqueci completamente foi o Ben Osborne, né? Fez uma temporada muito boa e quando volta o futebol, né, ali depois da quarentena e tal, ele foi um dos principais jogadores ao lado do Sandberg, né, como ali, aquele meio campista pela esquerda, ele jogou de ala também, como você falou, e tal, um cara de muito fôlego, assim, até de boa qualidade técnica até certo ponto, ele é jogador de base de seleção inglesa e tal. Eu esqueci, foi um dos nomes principais, foi um dos bons destaques, não só dessa temporada, apesar de não ter jogado tanto assim, sempre quando ele entrava nos jogos ele conseguia mudar, dar aquela dinâmica mais quando ele entrava e tal. E principalmente eu acho que, como ele teve uma sequência maior naquele período da volta da pandemia e tal, que ele fez vários bons jogos. Eu não lembro agora se foi como ala pela esquerda ou se foi como meio campista pela esquerda, agora não lembro exatamente. Mas ele fez vários jogos, foi um dos principais nomes. Enfim, foi uma assim, dos nomes legais, assim, acho que o torcedor do Sheffield certamente vai guardar com carinho do nome do Osborne nessas 2 temporadas, apesar de poucos minutos de jogo que ele tenha jogado, e certamente vai ser um cara importante para a segunda divisão, né? Ele jogou muito bem no Nottingham Forest ainda na Championship e tal, né? Enfim. Mano, já tá 44 minutos, aliás, 44 não, né? 42, na verdade, né? Eu acho que, como a gente tava falando, né? Tá muito cedo para falar de especulações e tal, né? Então acho que vai ser um pouco mal gasto, né? Vai ficar só no campo das ideias e tal, apesar de ter sido anunciado um novo técnico, né? Então, comenta aí brevemente sobre o Jukanovic e tal, o que você achou da contratação dele, do sérvio maravilhoso que agora vai ter no Sheffield. Enfim, se alguma coisa que você tem, alguma informação a mais, solta pra gente, mas, como a gente sabe, né, nesse período não é nem pré da pré-temporada, né? Não é nem a pré-temporada ainda. Mas, enfim, comenta brevemente o que você tem, que você queira falar pro pessoal. Beleza. Então, o Jukanovic, para quem quiser uma análise assim mais completa, o histórico, tudo como ele joga, tem lá no Twitter, no meu Twitter lá do Blades Brasil, tem logo no fixado tem uma thread das threads que eu fiz sobre o Jukanovic, então não vou me estender tanto aqui sobre o estilo de jogo dele. Mas a contratação dele coloca o Sheffield como um dos favoritos a já subir de volta para a Premier League. O que te dá para, como você falou, tá muito cedo para falar em algumas certezas assim, então eu vou falar mais do que a gente já sabe, que é quem tá saindo, né? Ou quem pode sair, quem tem grande chance de sair, quem tá chegando. Quem tá chegando é muito pouco, assim. O Jukanovic, ele tá buscando alguns nomes assim que foram bem no Fulham, no Watford, que foi onde ele treinou na Premier League, na Championship.
até se fala em Tom Carney, por exemplo, que é um cara que o Fulham precisa ceder aí, que ele tá com um preço um pouco elevado para um jogador que já tem 30 anos, mas isso aí a gente vai ver com o desenrolar. Um nome que vai ir muito bem com ele vai ser o Norwood, que foi um nome importante, jogou bastante com ele no Fulham, então provavelmente vai ser um homem de confiança dele. Agora, sobre saídas, os nomes mais cotados para sair com certeza o Sander Berge, que está sendo muito especulado, principalmente no Arsenal, né? Muito bom jogador. Dele, muito bom jogador. Infelizmente, ele não teve tanto tempo de Sheffield, né? Ele chegou na metade da temporada retrasada e nessa temporada ele se lesionou, né? Mas ele não teve tanto tempo, mas tem muita qualidade, é jovem. Dizem que tem uma cláusula em torno de 35 milhões de libras. Então, muito provavelmente vai sair, mesmo com esse preço um pouquinho salgado, mas deve sair, infelizmente. E o outro nome que se fala é o Ramsdale, que dizem que pode ser contratado para ser o reserva de algum time da parte de cima da tabela, assim. Fora isso, o Ampadu já saiu, né, que estava só emprestado pelo Chelsea, e alguns outros jogadores, assim, que acabaram o contrato, que foram o Lundstrom, que a gente citou aqui, que tem uma temporada baixa, e o que eu vou destacar só é o Phil Jagielka, né, que é um grande ídolo aí da torcida. Começou no Sheffield, jogou muito tempo aí no Everton e voltou para jogar 2 temporadas aqui. Enfim, mais ou menos foram esses. E aí, para a próxima temporada, cara, lá no Twitter tem uma análise mais ou menos da formação, então eu acho que precisa de muitas chegadas aí, principalmente do meio para frente, depende da formação que o Jokanovic vai usar. Ele só assume o time, ele só chega no escritório dele dia 1º de julho, então ele nem tá lá ainda, então por isso que não tem como a gente falar muito. Eu vou manter atualizado no Twitter o que tiver, tanto de contratações, rumores, chegadas, saídas, mas como você falou, seria um tempo mal gasto a gente ficar aqui especulando coisas que, como ele tem muitas variações de formação, de estilo de jogo, então acho que a gente não ia conseguir deduzir muita coisa. Mas o Sheffield é sim um dos favoritos para bater e voltar na Championship. Eu acho que o Bournemouth também vem numa sequência boa aí, eu acho que pode ser um dos bons concorrentes. Tem um bom elenco e também. O West Brom depende. Então, exato, tem um elenco muito bom. E o West Brom depende. Se o West Brom, até falando rapidamente aqui dos outros times, né, se me permitir rapidinho. Isso, cara, sinta-se à vontade. Se o West Brom trouxer, se fala em David Wagner, mas eu não acho o nome tão bom, mas vai que dá certo. Mas o West Brom tem um ótimo elenco, né? O Matheus Pereira deve sair, claro, porque fez uma temporada sensacional, até o João já falou aqui no canal do West Brom. Então, se o West Brom conseguir manter assim pelo menos 80% do elenco e trouxer um técnico assim razoável, tem a ver com o estilo de jogo, por exemplo, o David Wagner, eu não sei se vai encaixar tanto no estilo de jogo que tinha o Sam Allardyce, né? Mas, por exemplo, até comentando do Chris Wilder rapidinho, ele também ele foi especulado no Crystal Palace. Eu acho que não seria uma boa nem para nenhum dos dois. Quer dizer, talvez mais pro Chris Wilder do que pro Palace, né? Porque o Palace já é um time estabelecido em meio de tabela e eu acho que tá buscando dar um salto. E o Chris Wilder, eu acho que não é esse cara pro salto. Eu acho que ele não chegaria e mudaria o patamar do time, ele é um cara de pegar o time mais de baixo e ir subindo. E tem um estilo de jogo, para mim, que não combina tanto assim com o que era o Tio Roy Hodgson, né? Agora aposentado, curtindo a aposentadoria aí. Mas espero que ele não assuma mesmo o West Brom, porque eu não quero ter que enfrentar o Chris Wilder na Championship. Então, vamos ver aí. Eu tenho boas expectativas para essa temporada. O Jokanovic é o primeiro técnico estrangeiro da história do Sheffield, fora assim do Reino Unido, né? E tem boas ideias, fez bons trabalhos na Championship, tanto com o Watford quanto com o Fulham. O elenco do Sheffield tem bons nomes, alguns bons nomes, vários bons nomes para mim. Com algumas chegadas, eu acho que é favorito, assim, para mim, é o título. A gente vai ver mais perto aí do começo da temporada. Só falando aqui brevemente o Jokanovic, eu falo pra caraca, então vou tentar ser breve mesmo. O Jokanovic, cara, eu não cheguei a acompanhar o trabalho dele no Watford, não, ainda na segunda divisão, mas o trabalho dele no Fulham foi muito bom. Foi um dos mais legais, assim, era um dos bons times da Championship desde quando eu comecei a assistir há umas 5 temporadas atrás. Acho que pode ser um dos caras do Sheffield, né? Pode ser a cara do Sheffield pra próxima temporada, né? Enfim, cara, então é isso, né? Quase aí 50 minutos de conversa. Pô, muito legal te ter aqui, mano. Realmente... Peço até perdão por ter me alongado tanto. Não, cara, que isso, relaxa. Pô, essas conversas são muito legais. Aquele negócio, falar de futebol é sempre muito bom, né? E, mano, muito obrigado aí pela sua presença e tal. O trabalho que você tinha com a sua página e tal, o cara é gente boa e tal, sempre interagindo. Eu falei, pô, eu tenho que chamar esse cara pra conversar aqui no canal. E são poucos que eu chamo porque
como eu falei, né? Tem um trabalho maior da edição e tal, mas pô, convidado, cara, não dá nem trabalho nenhum, assim, é muito legal mesmo. E, pô, parabéns pela página, pela cobertura. Pô, mandou muito bem aqui no vídeo e tal. Geralmente o pessoal fica meio nervoso, mas, pô, mandou muito bem, falou o que queria falar. Enfim, espero que a gente converse mais vezes, certamente aí. Pô, já fazendo aqui algum convite, não sei se o pessoal chegou até o final do vídeo, né? Mas, pô, certamente vou te chamar assim, para mais lives quando você estiver disponível, pode falar e tal, que a gente conversa mais de futebol. Como eu falo, falar de futebol é sempre muito legal, né? Enfim, cara, se você quiser falar alguma coisa aí, falar seus comentários finais, meu recado final, pode falar aí. Então, até falar, eu acompanho a Premier League, assim, tento acompanhar futebol como um todo, principalmente Premier League e Brasileirão, eu acompanho bastante, então sempre que precisar aí tô à disposição para falar não só de Sheffield, até porque falei bastante, mas a gente vai ficar um ano pelo menos sem falar de Sheffield na Premier League, né? Então é uma pena, mas eu vou continuar acompanhando a Premier League, vou tentar acompanhar a Championship, que é bem mais puxado, são 46 jogos, né? Tem que ver como que eu vou fazer, não vai dar pra fazer uma cobertura tão grande. A faculdade não permite, né? Foi que a faculdade e o trabalho não vão permitir. É complicado, mas faz parte. Então, eu vou fazer uma cobertura, não vai dar pra fazer uma cobertura tão completa de todos os jogos que nem eu fazer na Premier League, mas eu vou tentar acompanhar bastante. Quem tiver chegado até o fim dessa longa conversa aqui, pode seguir lá a página, @TheBladesBrasil, acho que o João vai deixar na descrição aí. Eu só tenho o Twitter no momento, que eu não sou, sim, é a primeira vez que eu tenho alguma página, então não é tão fácil para mim administrar. Eu tento trazer um conteúdo de qualidade assim, eu não sou tão bom assim com design, com Photoshop, então não tenho Instagram, não tenho nada. Quem sabe mais para frente. Vou tentar trazer bastante coisa legal aí para a página, quem quiser ir acompanhando aí sobre... Chegou recentemente a 200 seguidores aí, tava com 90 no começo merecidos, do mês. Cara, merecidos. Sensacional. Então, cara, eu agradeço demais o João pela oportunidade, a página é legal demais. Também os parceiros, né, que sempre estão aí na descrição, o Fã da PL, o Premier League mais 18, também sempre aparece nas lives aí, o João aparece nos canais dele também. São páginas que eu acompanho bastante, eu acho super legal. Uma pena que eu conheci também faz tão pouco tempo, né, que eu comecei a entrar mais nesse mundo de times e páginas de Premier League. Inclusive tem várias páginas muito legais no Twitter de times. Assim, eu tento ver as que sempre estão ativas, porque tem página que tá desde 2011 aí na ativa e até hoje tá forte aí. Então acho muito legal essa comunidade que a gente cria, né? Então, se precisar de Premier League aí, João, pode chamar que é um super campeonato, né, cara? Impossível não. Pô, cara, gostar. Pode deixar. Você faz um rol de convidados para as lives aqui e tal. Que a gente faz. Pode chamar, não bater com nenhum horário aí de. Faculdade até que tá mais tranquilo agora, tem as provas. Vai ter as provas aí essa semana. Já terminou, então, só agora no final de julho, mas a gente vai vindo aí, tem Eurocopa agora, então, vê se a gente chama mais gente, tá? Fica uma conversa legal, enfim. Bom, ele falou... Aí eu tento não me alongar tanto. Não, cara, relaxa. Pode ir. Obrigadão pela oportunidade, viu, João? Cara, relaxa. Verdade. Cara, eu de novo me alongando, né? Na sexta-feira agora, eu chamei o Lins, né, pra gente falar. E nós dois falamos a beça. Resultado, 3 horas e 15 de live, pra você ter uma ideia. Eu falei no início, não, vai ser uma conversa de meia horinha no máximo, já deu quase o dobro, né? Enfim, pessoal, agora os avisos finais. Você chegou aqui, dá um like se você gostou dessa conversa e tal. Se você gostou do vídeo, né, pra deixar também o vídeo mais bem recomendado no YouTube. Se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, né, caso você tenha algum WhatsApp, sei lá, no Instagram, no Facebook, que gosta de Premier League de futebol internacional, segue lá e siga os links da descrição, né? O primeiro link do canal é o link mais importante, que é o link do Twitter do canal, que é bastante ativo por lá, então segue lá. O link do Instagram no canal, que é o segundo link, o link da página Premier League mais 18, o link do canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, eu com a do Bayern, o Arthur com a do Sheffield, e os links do Fã da Premier League e do Zona Mista. O Zona Mista, inclusive, cobre não só futebol, né? Cobre Fórmula 1, NFL, né, tênis, e o pessoal também é muito gente boa, então confere lá. E o link do canal do Twitter, né, @BladesBrasil, não estava nos links da descrição, mas a partir de agora vai estar, né, porque já virou um parceiro aí da internet. Trabalho muito legal mesmo. São poucas páginas que dão, assim, que tem um olhar tão cuidadoso dos times e tal. Eu particularmente gosto da do West Ham e da do Crystal Palace também, e a do Sheffield agora entrou aí nesse rol. O do Bournemouth também é bastante boa. Enfim, se eu for falar aqui de todo mundo, o vídeo vai ter 10 horas, mas enfim, sigam também a página do Arthur, muito legal também. E tendo feito tudo isso, pessoal, né, dado like,
feito sua inscrição no canal, compartilhado com seus amigos, seguido os links da descrição, que são links de qualidade, e o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo ou fizer lives aqui no canal, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.